Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Esse é mais um vídeo da Maratona Mental e a minha dica é: assista sempre os vídeos na ordem. O link da playlist tá na descrição. Vamos lá então, pessoal. Quem de vocês aí sabe o que é um aforismo? Tempo. Aforismo é aquelas frases curtinhas, direto ao ponto, aquela voadora na cara. Então, frases concisas, né? Bem curtinhas. Então, por exemplo, antes feito do que perfeito. Ou ainda, o perfeito é inimigo do bom. Então, essas frasezinhas, show de bola, né? Eu gosto bastante, inclusive. Hoje, a gente não vai falar sobre isso, tá? Não tem nada a ver com aforismo, né? Então a gente vai falar aqui sobre o poder da decisão, tá? E por que eu comecei então falando sobre aforismo, né? Simplesmente porque a indecisão é o túmulo dos sonhos, né? Então essa frase resume muito bem o que a gente vai abordar nesse vídeo, tá? Então, decidir é algo fundamental para quem está desenvolvendo aí uma mentalidade de vencedor ou vencedora, tá? Bom, aqui eu vou logo de cara também colocar para vocês, deixe-me ver, só um minutinho, Tiago. Vamos colocar aqui 8, mas eu sempre acabo lendo um pouquinho a mais para vocês, né? Então vamos lá. Ó, vou pegar um pouquinho antes aqui para contextualizar. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. E aqui sim, número 8, ó. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então aqui, pessoal, a gente está falando basicamente que uma mente dividida, mente ou mentalidade, né? Dividida, nunca prospera, tá? Como diria minha irmã, né? Um pé em cada barco. A tendência é o quê? Cair, né? Muito difícil andar os dois para frente ali tudo certinho, bonitinho, né? Então, uma parte quer avançar, a outra parte ela tá com medo. Ela não quer se movimentar, ela quer se proteger, tá? Não quer arriscar nada, quer ficar ali, não vou não, a outra quer ir. E isso é um problemaço, né? Isso a gente vê também, por exemplo, na aviação, né? Quantos acidentes aconteceram já porque, né, acionam um motor, né, um para acelerar, o outro para frear, e aí a tendência, né, a aeronave virar, por exemplo, etc. Então, as coisas precisam estar extremamente alinhadas, né? Mente e coração, principalmente. Então, esse alinhamento, né, na mesma direção realmente começa a nos dar aí justamente os benefícios de um poder da decisão. Então, na neurociência, por exemplo, né, quando a gente decide alguma coisa, né, de novo, o Tevo não é especialista em cérebro nem nada, é só um curioso, mas gosto de trazer um pouco aqui para vocês pesquisarem também, né? Sempre que o cérebro ele decide alguma coisa, né, então, pá, o que acontece? Liberação de dopamina. Né? Então, decidir, liberou dopamina, que é justamente o hormônio da ação também, né? Então, isso é muito bom, é muito prazeroso, é um incentivo, né? Você fala, caramba, decidi, pá, né? Você sai daquele modo esquisito que o cérebro fica, né? Que é justamente quando você está em dúvida. Então você fica em dúvida, o cérebro fica assim, modo de alerta, né?
Então ele fica assim, alerta, 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 ou seja, fica gastando energia sem sair do lugar. Quando você decide alguma coisa, é totalmente diferente. Então o cérebro ele fica ali, energia, 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 mas não está fazendo absolutamente nada, está só gastando parado, né? É quase que um carro ali, cantando pneu parado, né? Então, por exemplo, sabe quando você adia assim uma decisão, aí você fica adiando, aí você precisa conversar com alguém e não conversa, você precisa fazer alguma coisa e não faz, precisa decidir alguma coisa e não decide, e aí você sente um cansaço gigantesco, né? Você fica irritado ou ansioso, ansiosa, né? Pois é o cérebro esgotando energia ali, né? Tentando equilibrar as duas possibilidades, né? Que são o quê? Opostas, né? Uma quer ir, a outra não quer. Uma quer avançar, a outra quer... peraí, fica nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Por isso, né? Decisão, então decidir é libertar, né? Libertar o quê? Energia. Para quê? Para agir. Então olha que louco, né? Você decide, o cérebro libera dopamina, hormônio da ação. Então decidir é libertar energia para agir. Então você não fica parado, travado, né? Então, qual que é o outro lado? Né? Sempre que a gente decide alguma coisa, né? Poxa vida, né? Então, assim, toda decisão vai causar o quê? Né? Exige perda. Não tem jeito, né? Então aqui a gente entende que, poxa vida, é impossível, né? Escolher alguma coisa nova sem abrir mão do velho. Não tem como. Então, por exemplo, o Tevo que já abriu várias empresas, né? Poxa vida, decidi abrir um negócio. Beleza. Mas para abrir uma empresa eu preciso abrir mão do salário, do holerite, da segurança. E aí? Então uma coisa exige a perda da outra, não tem como. Então o cara fala assim, eu vou ser atleta. Beleza, então ele vai ter que se dedicar agora num grau absurdo, principalmente em relação à atividade física, à dieta, etc. Então ele vai precisar abrir mão do quê? Do conforto. Uma coisa precisa abrir mão da outra, não tem como, né? A gente que resolve, né, seguir Jesus, a gente precisa deixar muita coisa no passado. Acabou, fim. Então, vida nova, deixa a coisa no passado ali. Então, essa frase do indecisão ao túmulo dos sonhos, basicamente é essa questão do plano B que o pessoal fala, né? Então não tem nada de errado você ter alguns planos, né? Mas você precisa executar plano também, né? Então o plano B, ele impede o plano A de crescer, de florescer também. Por quê? Porque geralmente a pessoa fala assim, acho que eu vou abrir um bar. Não, acho que eu vou abrir um restaurante. Não, acho que eu vou abrir uma padaria. Não, eu vou abrir uma farmácia. Aí ela fica assim, entre o campo do pensamento, entre o campo da ação, entre o campo da imaginação, o campo de fazer, e nada sai do lugar, fica tudo parado. Então, plano A, B, C, D, tem o plano alfabeto, né? E nada sai do lugar. Então, é preciso realmente uma ação, uma mente dividida, não necessariamente somente em dois lados, né? Não vai prosperar, não vai caminhar, não tem como. Então, decidir para justamente o cérebro entender essa ação aí como algo bom e vamos para cima, mas entendendo que toda decisão assim, obviamente, vai exigir uma perda também, tá? Então, na prática, tem um exercício bem bacana aqui, que eu lembro as primeiras vezes que eu fiz, e tenho certeza que muitos vão gostar de fazer aí também, que é o seguinte, você não vai pegar um item não, você vai pegar 3 decisões aí que você vem adiando. Qualquer coisa, pessoal, de profissão, de família, de atividade, de empreendedorismo, qualquer coisa. 3 decisões aí que você está adiando, e você sabe que está adiando. Esse é o grande problema, né? Você sabe que está adiando. Aí você vai escolher uma das 3. Então, olha só, não é para escolher uma, é para escolher 3, e dessas 3 você vai selecionar somente uma e vai, né, dar um gás nisso aí, nem que seja um pequeno passo, aí alguma coisinha pelo menos para avançar
Somente em um desses 3 aí. Somente em um, tá? Por quê? Porque decidir é libertar energia para agir. E você vai ver que decidir é mais espiritual assim do que parece também. Porque é um ato de fé, ou seja, você já está vendo aquele resultado que ainda não está acontecendo, né? É a fé racionalizada, certo? Então você está ali acreditando e falando, não, agora eu vou tomar uma decisão aqui, porque eu estou vendo lá na frente que vai acontecer isso e isso, então eu preciso começar agora, eu preciso decidir. Um pezinho em cada barco não dá. Preciso fazer alguma coisa, né? Então, que nem a gente vê na palavra aqui, Deus não honra indecisão, Deus não honra confusão, bagunça, não, né? Deus honra direção. Mas a gente tem o livre-arbítrio, né? Então você vai ficar paradão, pensando, só não vai agir, não vai tomar uma, né? Vamos para cima, vamos caminhar. Vai ficar paradão aí. Se quiser ficar paradão, você fica, mas a vida é sua, é você que tá patinando, deixando tudo para trás, né? Tanto no campo profissional quanto pessoal, relacionamento, tudo, saúde, tudo, lazer, absolutamente tudo. Então toda decisão vai exigir uma perda, mas você tem a recompensa também. Porque quando você se posiciona, né, e eu vejo isso na minha vida mesmo, então assim, você não tem posicionamento? Beleza, Deus quer direção, Deus não quer confusão não, Deus tá lá de boa, né? Agora quando você se posiciona, aí beleza, é como se o céu se alinhasse também. Então a decisão é o ponto assim, onde a nossa fé, né, ela vai se transformando em movimento. Entende? Eu falei antes sobre fé racionalizada, agora é fé em movimento. Então tomei aqui uma posição, vou caminhar, beleza, então eu não estou mais em bagunça, em confusão, agora eu quero direção. Quem vai guiar minha vida é Deus, então o céu se alinha ali, certo? Então, de novo, seja qual for o âmbito, aí não deixa de fazer essa prática, tá? Escreve 3, dá um passinho, nem que seja um passinho de formiguinha, pelo menos em um desses 3 itens, e você vai sentir justamente essa liberação aí, né, no cérebro, né, essa sensação de que bom, olha só, eu dei um passo aqui, né, essa energia, essa ação, esse movimento, tudo se alinhando, né, e isso vai fazer você, obviamente, partir para os outros itens da sua lista, e tudo isso vai ficando automático também, você vai entendendo que é natural, eu preciso escolher isso, abrir mão disso, e vamos, e é assim, porque tudo é muito rápido na nossa vida, então a gente precisa decidir, não tem outro jeito, né? Então, pessoal, a vida, ela não vai ficar esperando você naquele posicionamento assim. Lembra do exemplo do bar, do restaurante lá? A vida não vai ficar assim, deixa lá, a hora que der ele abre lá e beleza, tal. A vida vai ficar assim, ó. Enquanto você não decidir, outros estão decidindo, outros estão fazendo. Eu não estou falando de concorrência, eu estou falando de pessoas que tomaram decisão para caminhar, certo? Então, enquanto você está pensando se vai estudar, se capacitar para alguma coisa, tem outros estudando. Não é uma competição, mas é para você olhar e falar assim, caramba, pessoas ali tomaram decisão e estão caminhando, né? Acho que eu quero caminhar também, eu não quero ficar parado com a minha vida, né? Olhando para mim assim, poxa, né? Caramba, né? Então, a partir de hoje, toma a decisão, tá? Ciente da perda e tá tudo bem, tá? Porque a dúvida, ela acaba adiando muita coisa na nossa vida também, né? Porque o tempo passa. Então, a dúvida, ela vai adiando, por exemplo, destinos. Onde você quer chegar na sua vida? Enquanto ficar com a dúvida tomando conta, você não vai chegar no destino, não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar nos checkpoints, não vai fazer absolutamente nada. Um pé em cada barco, você vai ficar no mesmo lugar tentando equilibrar até você cair, certo? Então, a dúvida, né, ela adia destino. Então, vou até colocar na tela aqui para vocês, ó. A dúvida adia destinos, tá? E qual que é o outro lado? A decisão cumpre, né? Então, a decisão faz você realmente chegar lá, beleza? Então o poder está nas suas mãos, está na sua mente também. Quanta coisa para internalizar, para refletir, para colocar em prática. Comenta aí o que você mais achou bacana no conteúdo desse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui na Maratona Mental, não deixe de conferir
na descrição e também no primeiro comentário fixado a playlist para você assistir tudo direitinho, na ordem e não ficar aí perdidão ou perdidona. Se curtiu, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!